Certamente você já ouviu falar da molécula dopamina, que é um neurotransmissor que atribuem ao prazer. Mas se a gente for olhar assim de forma isolada, é simplificar demais, não acha? E a medicina não é tão simples. Meu nome é Tamara, eu sou médica neurologista, especialista em dor e cefaleia, e eu queria trazer para você um pouquinho dessa relação entre neurociência e medicina. E a molécula da dopamina, ela é um neurotransmissor que é envolvido em alguns circuitos que realmente tem correlação com essa questão do prazer. Por quê? O sistema mesolímbico, ele envolve essa questão de hábitos, de recompensas, através da liberação dessa substância em alguns circuitos. Então, a gente tem essa molécula envolvida na sensação de querer repetir aquele hábito, de querer propagar para poder ter liberação daquela substância. Por isso que está envolvida em vícios, em questões que promovem ali um prazer, tá? Mas na medicina, a dopamina ela não é um número que sobra, que falta. Se a gente colocar uma medicação para adicionar dopamina em um paciente, por exemplo, que está triste, que tem um vício relacionado às redes sociais, a gente não vai resolver aquele problema. A dopamina ela envolve mais de uma via, então por isso que ela está envolvida em transtorno de humor, em transtornos de abuso de substâncias, por isso que ela está envolvida também em doenças do movimento, como por exemplo em pacientes com Parkinson, porque além dessa via mesolímbica a gente tem uma via nigroestriatal, que é uma via que envolve a parte de movimentação, comando de movimentos, e nós temos a via mesocortical. O córtex no ser humano ele é mais desenvolvido do que nos demais animais. Por quê? Porque é um avanço da evolução. E a gente usa o córtex de forma até inibitória, principalmente. Então a gente consegue fazer tomada de decisões e inibir aqueles comportamentos que são instintivos. Então essa linha mesocortical, essa via, ela também está atuando com o uso da dopamina. Mas lembrando, nunca é uma molécula isolada. E o problema, então, não é a dopamina em si, é o problema da regulação desses circuitos. Por isso que na medicina a gente tem que observar de uma forma global, a gente precisa colocar num contexto clínico e não simplesmente pensar, se a gente tem uma questão, um problema com a dopamina, por que a gente não inibe aquela liberação de dopamina frente a um paciente, por exemplo, que tem algum transtorno de uso de substâncias ou algum outro vício? Ou então, por que a gente não dá dopamina para um paciente que está mais apático, triste, sem vontade? Então, a gente tem que olhar o contexto clínico de forma global e avaliar o que a gente tem de evidência clínica. Não basta a gente entender qual neurotransmissor está envolvido. Isso é uma teoria neurocientífica. E através dessa teoria, a gente desenvolve pesquisas com medicamentos para ver se aquilo trata determinada condição clínica. Então, por isso que a medicina é uma união. A medicina ela não é feita só de neurociência, a neurologia não é feita de neurociência isolada. A gente precisa dessa aplicabilidade clínica. E a gente tem que pensar sempre na influência que o ambiente tem, no sono, no componente de estresse. E isso a gente vai trabalhar de forma comportamental, porque é o melhor jeito da gente regular o nosso sistema neurológico. É através de uma fisiologia normal. Então a gente vai construir hábitos e deixar um ambiente propício para que a gente consiga trazer aquilo que a gente quer como objetivo para cada paciente. Então a gente entender o neurotransmissor, ele é um começo, mas não é um tratamento. E a gente tem visto essa propagação de informação e uma simplificação desses sistemas todos a uma única molécula, e a gente acaba desvalorizando o cuidado. E na medicina a gente já saiu dessa fase de que só a medicação funciona. A gente precisa unir aí o tratamento de forma multidisciplinar para a gente conseguir um benefício integral para aquele paciente. Então, se você gostou dessas informações, tem interesse em continuar acompanhando, no próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a molécula serotonina. Dá um like e siga a gente aqui no canal.